Oi, tudo bem? Professor Ilmaz falando com vocês aqui mais uma vez. E hoje vamos falar de um livro muito comentado, muito pedido. Os meus alunos quando falam, professor, quando é que você vai fazer um review do livro O Príncipe de Maquiavel? Falei, gente, vai chegar, vai chegar, vai chegar. E chegou o momento. O livro O Príncipe de Maquiavel. Até que ponto, até quando, como, qual a importância desse livro para nós? Maquiavel, ele nos mostra a ideia entre moral e política. Moral e política caminham juntas? Será? Uma outra frase importante que ele utiliza, na verdade ele não fala sobre essa frase, né, mas ela é atribuída a ele. Os fins justificam os meios? Será que o resultado é o que vale? Então, é disso que fala esse livro. Sobre política, sobre amar, sobre ser temido. Então, vamos lá com o livro de Maquiavel, O Príncipe. Bom, gente, qual que é o contexto, qual que é a ideia desse livro, né, a ideia central? Maquiavel nasceu em Florença, ele viveu ali no meio da política, trabalhou na prefeitura, conheceu as diferentes formas de governo e viu como que um príncipe tratava o povo. Então eu começo com uma forma da gente imaginar, né? Imagine você viver num lugar onde cada cidade tem o seu próprio rei, onde há guerra por todo lado, onde a política é um tipo de jogo, sabe? Jogos vorazes, cheio de traição, disfarce e desconfiança. Será que isso só está no livro de Maquiavel? Ou será que isso também faz parte aí de uma realidade que nós conhecemos e conhecemos muito bem? Pois é. Então, bem-vindo aí à Itália de 1513. E é nesse caos que Maquiavel nasce, né? Ele torna-se um diplomata de Florença e ele vê de perto como o poder funciona. E aí ele acabou escrevendo aí um manual direto e sem filtro. O Príncipe. Para quê? Para demonstrar como era a forma de governo daquela sociedade, daquele povo, como que eram as brigas de família, como que eram as brigas por poder. Então, ele não escreveu isso para ensinar a ser bonzinho. Não. Ele escreveu isso para ensinar como manter no poder, como chegar e como se manter no poder. Porque não é só chegar no poder, é se manter. Então, enquanto outros falavam de política como ela deveria ser, Maquiavel falou como ela realmente é. Ou vocês acham que nós estaríamos discutindo a própria ideia de ética, a própria ideia de moral na política se não fosse Maquiavel? Então, o que Maquiavel falava, né? Uma frase aqui do livro diz o seguinte: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Olha isso, gente. Por que um político asfalta a rua em época de eleição? Porque tanto rico quanto pobre, tanto aquele que tem carro, tanto aquele que pega ônibus, tanto aquele que vai a pé, aquele que vai de bicicleta, ele vê aquilo. Mas a sensação, o sentir, ele é diferente. Então, né, traduzindo essa ideia de Maquiavel, ele quer dizer o seguinte: o povo vê o que você parece ser, não quem realmente você é. Ou seja, até o século XVI já existia aí o marketing político, né? Ou seja, lá fora eu sou uma pessoa, aqui eu sou outra. Essa é a ideia, essa é a sacada política. Se você conseguiu sacar esse marketing político, você consegue se manter no poder. E quais são os pontos principais desse livro? A virtude e a fortuna. E eu pergunto para vocês, para um político se manter no poder, ele tem que ter habilidade ou ele tem que ter sorte? Virtude não é uma virtude moral. Na verdade, ela é uma coragem, é uma inteligência, é uma estratégia, é uma habilidade.
é aquele que planeja, aquele que faz o que tem que ser feito, aquele que prevê algo que possa vir a acontecer. Já a fortuna é o acaso, o destino. Aí deixa uma pergunta no ar para você. Se você acredita que você tem coragem, habilidade, inteligência estratégica, você tem virtude. Agora, se você quer deixar as coisas para o destino, para o acaso, é a fortuna. Então, segundo Maquiavel, o bom líder é aquele que usa a virtude para dominar a fortuna. Tipo, sabe um surfista enfrentando uma onda previsível? Um DJ que não consegue fazer aquela vibe daquela balada, mas aí ele coloca a música certa, no horário certo. Bom, gente, é óbvio que não é disso que fala o príncipe, mas isso é para vocês terem uma ideia, tá? É aquele que enfrenta o imprevisível. Tem uma frase aqui do livro de Maquiavel também, que diz o seguinte: a sorte é a mulher, e é preciso dominá-la com audácia. Hoje, ele provavelmente diria, né? A vida é o algoritmo, e quem não entende, fica invisível. Olha aí a dica já para o YouTube, para a gente ter uma noção. E existe uma frase, que uma frase não, é uma pergunta, e ele vai discorrendo sobre isso durante o livro, que é uma pergunta que eu faço para vocês. Como líder, ou como um cidadão comum, mas isso aqui a gente está discutindo a questão do governo, né? O que é melhor? Ser amado ou ser temido? Já refletiram sobre isso? Ser amado ou ser temido? Qual que seria a melhor alternativa aí para um governante? Né? Bom, Maquiavel diz o seguinte: é melhor ser temido se não ser os dois, né? Se não ser ambos. Por quê? Porque com a ideia das pessoas temerem, elas passam a respeitar. O amor, ele é volátil. Uma hora você gosta, outra hora você não gosta. Já a ideia do temor é aquilo que os grandes ditadores fazem, né? Agora tem uma coisa que é bem interessante, né, gente? Isso não significa ser um vilão de novela. Ele quer dizer que um governante precisa inspirar respeito e não depender só da simpatia do povo ou da sorte. Por isso que esse livro aqui, ele fez com que os governantes passassem a pensar: opa, eu devo agir ali de uma forma que as pessoas, ao me enxergarem, elas me enxerguem com respeito. Afinal, popularidade ela muda muito mais rápido. A popularidade ela está mudando a todo momento. Já a ideia do respeito, ele permanece. Ele vai ficando cada vez por mais tempo. E aí, um outro tema central aqui também que fala sobre esse livro é a ideia da moral e do poder. Maquiavel, ele deixa bem nítido, bem separado mesmo, a diferença entre moral e poder. Eu, como governante, muitas das vezes, terei que deixar minha moral de lado, porque é uma maneira de eu conseguir me manter no poder. Tá? Então, Maquiavel ele separa muito bem essa ideia entre moral e poder, e a ideia do poder é a própria política. Né? Então, para ele, o governante ele pode tomar decisões mais duras e até cruéis, se isso for necessário para proteger o Estado e o povo. E eu sempre pergunto para os meus alunos, né? O povo está passando fome, o Estado está quebrando. O que o governante tem que ajudar primeiro? O Estado. O povo vem em segundo lugar. Por quê? Porque sem o Estado, nem governante tem. Então, primeiro protege o Estado e depois protege o povo. Lembra quando você está no avião? Quando as pessoas já falam lá, né? Olha, se der turbulência, cair a máscara de oxigênio, quem que você tem que colocar primeiro? Em você. Depois na criança que está do seu lado. Por quê? Porque senão você vai perder o controle, você vai ficar inconsciente. A mesma coisa é com o Estado. Então o Estado vem em primeiro lugar e depois aí vem o controle total aí da nação, né?
E daí vem a frase que é mal interpretada, mas também é famosa, e que não, falei no início do vídeo que não é dele, mas assim, está relacionado a ele, que é: os fins justificam os meios. Ele nunca escreveu exatamente isso, mas é uma ideia que é resumida nesse livro. Será que tudo o que vale é o resultado final? Será que toda prática que é válida é o resultado? Nem sempre. Nem sempre, porque talvez para chegar a um resultado você tenha que dizimar um povo, né? E aí, mais um item central aqui desse livro fala sobre a arte de parecer virtuoso, não ser virtuoso. Porque o governante, ele precisa parecer bom, mesmo quando precisa agir com firmeza, né? A gente conhece muitos governantes aí pelo Brasil afora, que é um líder leão e um líder raposa, tá? Ou seja, Maquiavel diz isso, né? Que o líder, ele deve ser o leão e a raposa. Por quê? O leão para assustar os inimigos e a raposa para escapar das armadilhas. Então vocês percebem que pensar, refletir, estudar, discutir, falar sobre política é algo difícil, não é algo tão simples, porque na verdade a gente vai encontrar aí um jogo de interesses, né? Traduzindo, uma tradução mais atual desse livro, né? Seja forte como uma muralha, mas esperto como quem lê as entrelinhas do contrato. Sabe aquelas linhas pequenas? Você tem que ser esperto quando lê aquilo. E aí tem que ser forte ao mesmo tempo. Então, esse livro é um livro que ele tem aqui 158 páginas, tá? Com aqui as 158 páginas os agradecimentos, né, notas do tradutor, tal. Mas 152 páginas esse livro ele fecha. Mas a grande importância desse livro é a gente refletir. Tá? Então, pense comigo. Dá para ser um líder ético e ainda eficaz? É possível que um líder seja ético e eficaz? E se você fosse prefeito de uma cidade, daí da sua cidade, e tivesse que escolher entre agradar o povo e garantir os resultados, o que você faria? Lembre que quando você trabalha numa empresa, o que vale são os resultados, mesmo que não agrade muito daqueles. Mas não estamos falando de empresa, estamos falando de política, né? Aí, para vocês refletirem mais uma vez, será que nossos políticos leem Maquiavel? Ou nasceram maquiavélicos por instinto? Né? Será que eles realmente leram Maquiavel? Eu acredito que devam ter lido. Né? Todo político que se preze deve ler O Príncipe de Maquiavel. Porque para ser maquiavélico por instinto é demais. Né? Agora, eu seria um príncipe amado? Ou eu seria um príncipe estrategista? Qual seria a maior saída para a gente repensar a questão do governo, a questão da nossa realidade, aquilo que a gente busca como uma ideia que possa vir a melhorar o povo? Então, enquanto Maquiavel falava sobre como conquistar o poder, a gente pode refletir que muitos pensadores posteriores se perguntaram como usá-lo com justiça. Será que é possível, então, nós temos aí um poder com justiça? É necessário isso? Então, assim, vou pensar aqui alguns personagens que nós tivemos, né? Por exemplo, lá na Amazônia, Chico Mendes, que era um seringueiro, ele era um ativista ambiental, e ele foi assassinado por defender a floresta amazônica e os trabalhadores. Então ele mostrou que a virtude pode estar na coragem de enfrentar o sistema. Mesmo sem trono, mesmo sem coroa, mesmo sem castelo, mesmo sem ser um governador, um presidente. Olha, que algo extraordinário que Chico Mendes fez. Né? Isso aí vocês vão aprender lá em geografia, quando vocês forem estudar. Né? Então, alguns pensadores
estrangeiros também, como Hannah Arendt, que falava sobre o autoritarismo, né? Ela participou de um julgamento de carrascos do Holocausto. Então ela acreditava que o verdadeiro poder ele vem de uma ação coletiva e da justiça, não do meio. Então ela seria o oposto de Maquiavel. Ser amado é mais forte do que ser temido. Tivemos alguns outros personagens na história da humanidade também, que faleceu, se não me falha a memória, em 2012, Nelson Mandela, né? Talvez ele seja aí um grande exemplo de um líder moderno que ele equilibrou firmeza e compaixão. Você já deve ter ouvido muito falar sobre Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso, mas mesmo assim ele escolheu algo que tira o peso dos ombros, que é o perdão. E Maquiavel talvez dissesse, né? Esse sim tinha virtude, mas ele usou para unir e não para dominar. E o Príncipe de Maquiavel é uma leitura que é para o domínio daquele que acha que tem que governar o povo a todo custo. Mas uma coisa que é muito boa a gente pensar sobre esse livro é que a gente até dá aquele tom de maquiavélico, como se fosse algo ruim. Isso é uma injustiça com Maquiavel, tá? Porque Maquiavel não era o vilão. Muito pelo contrário. Ele era realista. Ele entendeu que o poder é um jogo perigoso. E que quem entra nele precisa saber muito bem onde está entrando, precisa saber muito bem as regras. Mas aí não cabe a nós decidir como jogar. Não é assim? Então, esse livro de Maquiavel, O Príncipe, ele é um grande trabalho, um grande livro que é para a gente aprender, para a gente entender o que é e como funciona a política. Então, se vocês fossem o príncipe, se você aí que está me assistindo fosse o príncipe, seria amado? Temido? Ou apenas bem curtido nas redes sociais? Não é? É difícil. Então não é simples ser um governante. Porque você vai estar de um lado e do outro. Aos amigos do rei, tudo. Aos inimigos, nada. Ou a foice, ou a morte, né? Então, deixa aí nos seus comentários, né? Se Maquiavel vivesse hoje, ele seria político? Seria um influencer? Seria um estrategista de marketing? E aí, a frase que fica sobre esse livro é: o verdadeiro poder é entender o jogo e escolher não jogar sujo. Se você entender o jogo e escolher não jogar sujo, agir com ética e com moral, que não é aquilo que Maquiavel pensava, né? Mas agindo com ética e com moral, talvez aí você consiga ter uma visão melhor de Maquiavel. Então, livro O Príncipe, com ideias centrais sobre virtude, sobre fortuna, sobre ser temido, sobre ser amado, sobre governar com força para manter o Estado acima de tudo. Então, esse livro O Príncipe de Maquiavel, ele finaliza na seguinte frase aqui, na contracapa: quando seja louvável em um príncipe o manter a fé e viver com integridade, e não com astúcia. Todos compreendem, contudo, vê-se nos nossos tempos, pela experiência, alguns príncipes terem realizado grandes coisas a despeito de terem tido em pouca conta a fé da palavra dada. Sabendo pela astúcia transtornar a inteligência dos homens, no final, conseguiram superar aqueles que firmaram sobre a lealdade. Deveis saber, então, que existem dois modos de combater, um com as leis e outro com a força. O primeiro é o próprio do homem, o segundo dos animais. Mas como o primeiro modo muitas vezes não é suficiente, convém recorrer ao segundo, ou seja, com o uso da força. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse review do livro O Príncipe, de Maquiavel. É um livro muito legal, muito bacana, tá bom? Fica a dica de leitura da semana, o livro de Maquiavel. Se você gostou,
dê um joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal e vamos seguir adiante aí porque tem muita coisa aí pra gente estudar, tá bom? Muitos livros, muito review pra gente ver. Aliás, né, a vida tem que seguir, a gente tem que aprender coisas novas diariamente. Algo parado nunca flui, tá bom? Os fins justificam os meios. Até que ponto? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um beijo do professor Ilmassa para vocês. Forte abraço. Valeu!